Bom, vamos voltando então. O Gilberto Gil se empolgando aqui na música Banda 1. Então vamos lá. Eu adoro o Gilberto Gil, acho muito bom. Muito bom mesmo, cara, muito criativo. Canta bem, toca bem, compõe bem. Baita cara. Bom, eu tava aqui nesse slide, né? Já tinha falado disso. Aí agora vamos pra cá então. Programas do sistema. Agora eu tô agasalhado, né? Tomei um café, comi um pão de queijo, preparado para a segunda parte da aula. Programas do sistema operacional. Programas do sistema oferecem um ambiente conveniente para desenvolvimento e execução do programa, dos nossos programas de usuário, né? Eles podem ser divididos em manipulação de arquivo, informação de status, modificação de arquivo, suporte à linguagem de programação, carga e execução de programa, comunicações, programas de aplicação. A visão do sistema operacional pela maioria dos usuários é definida por programas do sistema e não pelas chamadas do sistema real, as chamadas reais, né? Então a visão que a gente tem do sistema operacional, né, são os programas que o sistema traz com ele lá instalado e que a gente interage com esses programas, tá bom? Esses programas de sistema, né? Aqui, ó, The Trace do Solaris seguindo chamada de sistema. Então é só para a gente ver aqui como a execução, né, das chamadas de sistema. Entrando aqui, ó, então no começo está em modo usuário, ó, esse U aqui é tudo modo usuário. Depois troca para modo kernel, aí fica no modo kernel até depois voltar para o modo usuário, tá bom? A flechinha aqui indica, né, ó, entrou nessa função, aí dessa aqui entrou nessa. Enfim, não tem nada demais aqui, é só para mostrar para a gente que uma função vai chamando a outra e em algum momento isso aqui troca do modo usuário para o modo kernel, depois volta para o modo usuário. Ainda falando sobre programas de sistema, né? Fornece um ambiente conveniente para desenvolvimento e execução de programa. Alguns deles são simplesmente interfaces com o usuário para chamadas de sistema, outros são mais complexos. Gerenciamento de arquivo. Eu tô lendo assim porque tem algumas coisas que são meio simples, não tem muito conceito, eu vou passar logo para a gente investir o nosso tempo mais nas partes que são conceitualmente mais interessantes, tá? Então, gerenciamento de arquivo, acho que a gente já falou, né, de criar, excluir, essas coisas todas. Informação de status, né? Alguns pedem informações do sistema, então você quer saber lá que horas são, né? Qual dia, que hora, quantidade de memória disponível. Então tem algumas chamadas de sistema que é para você pegar informação só, né? Falar, né, esse tipo de coisa aqui. Outros oferecem informações detalhadas de desempenho, log e depuração, né? Algumas informações são mais básicas, outras têm detalhes aí maiores de outras coisas. Normalmente esses programas formatam e imprimem a saída no terminal ou outros dispositivos de saída. Alguns sistemas implementam um registro. O Windows faz muito tempo que eu não uso o Windows, mas eu lembro na época que eu usava ele tinha esse negócio desse registro aqui. Inclusive uma das coisas que a gente tinha que fazer às vezes quando a máquina não estava, as coisas não estavam fluindo muito bem na máquina, era dar uma apagada lá nesses registros, né? Esse registro é um lugar que os aplicativos ficam salvando coisas lá e aí isso vai alterando algumas configurações, às vezes alguns programas, acho que ou por questão de erro, falando em erro, tá dando algum erro aqui agora? E a máquina deu uma... Parece que tá gravando aqui ainda, né? Deu um erro aqui. Já é a segunda vez que eu tô dando aula e no meio da aula dá um erro aqui, ó. Vou mandar enviar o relatório aqui, ó. Tá vendo? O sistema operacional, né? O sistema operacional identificou algum erro, perguntou para mim se eu queria enviar o relatório ou não.
Eu não sei se talvez seja algum erro do OBS, né? Porque é a segunda vez que eu estou usando o OBS e dá isso aí, dá um erro no meio. É, agora eu nem lembro o que eu estava falando. Eu estava nesse slide aqui. Eu estava falando do registro, né? Então, às vezes, algum programa, às vezes, pode ser até por alguma ação maliciosa, né? Vai lá e altera os registros e acaba bagunçando a configuração e aí atrapalha o desempenho do sistema como um todo, né? Atrapalha a execução de outros programas, enfim. Então, lá no Windows, eu lembro que uma das coisas que às vezes eu fazia era dar uma apagada nesses registros aí. Mas então para que serve esse registro, né? Usado para armazenar e recuperar informações de configuração, tá bom? Modificação de arquivo, então editores de texto para criar. Então às vezes o sistema já traz alguns aplicativos, não é aplicativo, né? Quando já vem no sistema é programas do sistema, né? Às vezes ele já tem alguns editores de texto para você editar, né? Textos. E aí depois você pode instalar outros, né? Comandos especiais para buscar, fazer busca, né? Ou dentro do próprio arquivo ou dentro dos diretórios, do sistema de arquivos, né? Suporte à linguagem de programação, então compiladores, assemblers, depuradores, interpretadores. Então no caso do Linux, por exemplo, ele já vem com o compilador instalado e tal. O Windows eu acho que não, né? Não sei, tá? Faz muito tempo que eu não uso. Carga e execução de programa, então carregadores, editores de vínculo e sistemas de depuração para linguagem de alto nível e de máquina. Comunicações oferecem mecanismos, então tem programas do sistema que também para fazer comunicação, né? Projeto e implementação do sistema operacional. Algumas técnicas provaram ser bem sucedidas. Isso aqui tem um pouco a ver com engenharia de software, eu diria. Tá? Só que ela, digamos, é uma parte mais específica que está pensando na engenharia de um sistema específico que é um sistema operacional, um tipo específico de sistema, né? Que é um sistema operacional. Mas aí, enfim, aqui basicamente a gente vai pensar em engenharia de software, assim, como fazer, né? Assim, vou fazer em camadas, ou vou fazer em módulos. Vamos ver aqui agora. Então, a estrutura interna de diferentes sistemas operacionais pode variar bastante. Se você for um dia escrever um sistema operacional, comece definindo os objetivos e especificações. Então, você fala, para que eu quero esse sistema? É um tipo para celular? Ou é para desktop? Qual é o objetivo desse sistema? Eu quero que é um sistema simples, muito específico para fazer determinada coisa, né? Eu lembro que, por exemplo, na maratona de programação, uma vez eu lembro que a gente estava ajudando lá a montar as máquinas para uma competição dessa aí, igual o BXComp que vai começar agora aí, então com as inscrições abertas, né? E aí então a gente queria ter um ambiente bem restrito, né? Então, tipo, durante a competição não pode ter acesso à internet, né? Não era para ter nada instalado lá, era só o que era necessário para o cara programar, entendeu? Aí a gente criou lá eu não entendo essas coisas direito, tá? Eu tava ali fazendo parte mais braçal, né? Os caras que manjavam dessas configurações lá, então eles criaram tipo uma versão lá, uma imagem lá de Linux que a gente instalava nas máquinas e aí botando até pelo como é que chama? Pelo pendrive, né? Então o cara botava pelo pendrive, aí quando ele abria aquela versão ali do sistema operacional, não tinha nada, entendeu? Não tinha internet, não tinha nada instalado, só tinha os programas necessários lá para o cara para programar, né? Que é o que a gente precisava na maratona de programação. Então, assim, quando você vai fazer ali no caso não é que tipo aquele sistema operacional foi feito para a maratona, foi uma configuração, né, que o Linux permite você fazer esse tipo de coisa. Mas se você tipo for, né, por alguma razão projetar um sistema operacional, então primeiro você vai pensar, qual é o objetivo, né? Eu quero. E aí depois você vê o que ele tem que fazer, quais as especificações e tal, para depois você ver como
como vai ser feito, assim, na parte de mais de engenharia de software, né? É claro que essas decisões são afetadas pela escolha do hardware também, né? Então se falar é para computador ou é para celular, tal. Objetivos do usuário e objetivos do sistema. Quais são os objetivos do usuário, né? Então o sistema operacional deve ser conveniente de usar, fácil de aprender, confiável, seguro e rápido. Vou deixar o interfone tocar lá, vou ignorar. Objetivos do sistema. Sistema operacional deve ser fácil de projetar, implementar e manter, além de ser flexível, confiável, livre de erro e eficiente. Tá bom? Então você não pode sacrificar o interesse do usuário só para essa. E, de novo, tá? Isso tem a ver com engenharia de software também, né? Como eu estava falando. Então, assim, eu falo isso porque é um erro muito comum que eu vejo, tipo, a gente como programador cometer. Que é assim, sacrificar os interesses do usuário por causa dos nossos interesses como programador. Então a gente quer, tipo, fazer o que pra gente é melhor, né? E às vezes a gente não olha o lado que o usuário ele não quer nem saber o esforço que é fazer a coisa, ele quer que a coisa funcione, né? Então a gente precisa ter um jeito de conciliar as duas coisas. Então, né, conciliar os interesses do usuário com os interesses do sistema e não, né, prejudicar um lado ou o outro por causa, né, do lado oposto. Projeto e implementar. Ainda está na mesma coisa. Princípio importante para separar: política e mecanismo. Tá? Então, isso falando de qualquer coisa, na verdade. Né? Então, a política ela tem a ver com o que é feito e o mecanismo tem a ver com como fazer. Tá? Então, essas coisas elas têm que estar bem separadas. Tá? Então, isso é também um princípio geral. Tá? Que não vale só para sistema operacional. Né? Então, se fala, tem coisas no meu sistema que eu posso redefinir as políticas através de algum arquivo de configuração, alguma coisa. Né? Você fala, eu quero que determinado grupo de usuários tenha acesso a isso, não tenha acesso àquilo. Aí depois eu quero mudar isso, né? Aí isso tem que ser fácil de fazer, entendeu? Então, tipo, mudar a política é só você, tipo, mudar a prioridade das coisas, o que antes podia, agora não pode mais, né? Esse tipo de coisa. Agora, o mecanismo, que é assim, como essa política vai ser de fato implementada, aí é outra história. Essas duas coisas não podem estar amarradas, tá bom? Porque geralmente, se a gente der alguma flexibilidade para o usuário, ele consegue alterar a política usando os mesmos mecanismos que eram usados antes, entendeu? Então o fato de mudar a política não significa que tem que mudar o mecanismo, tá bom? Se você separar as coisas direitinho, você pode ter os mesmos mecanismos para ter uma boa flexibilidade na política, tá bom? Estrutura simples agora, falando do DOS. Escrito para oferecer o máximo de funcionalidade no menor espaço. Não é dividido em módulos. Embora o DOS tenha alguma estrutura, suas interfaces e níveis de funcionalidade não são bem separados. Esqueci de mutar o celular aqui. Eu não sei o que acontece com o meu número. Eu sei que eu recebo muitas ligações ao longo do dia. Ligações que não são para mim, né? Ligações que, enfim, de algum número desconhecido. Então aqui, ó, no caso DOS, então, ó, ele tem, digamos, essas camadas aqui, né? Então aqui, ó, os programas, né? Os aplicativos. Aqui os programas de sistema, né? Aqui, ó, os drivers lá do sistema operacional e os drivers dos dispositivos, né? E aí não tem aqui uma hierarquia em que, tipo, uma camada só conversa com a outra aqui, né? Tipo, as camadas, eu posso, tipo, o próprio, por exemplo, o aplicativo aqui, ó, conversar direto com o driver do dispositivo, né?
Ou seja, ele está furando aqui ou seja, não tem uma hierarquia, né? Eu ia dizer que ele está furando a hierarquia, mas assim, não tem essa hierarquia, tá? É, então, enfim, e aí o sistema ele é tudo meio junto, assim, meio grudado, vamos dizer assim. Técnica em camadas. O sistema operacional, usando essa técnica em camadas, né, é dividido em uma série de camadas, ou níveis, né, cada uma montada sobre camadas inferiores. A camada mais baixa, que é a camada zero, é o hardware, né, e a mais alta é a interface com o usuário. Com a modularidade, as camadas são selecionadas de modo que cada uma use funções e serviços apenas de camadas de nível inferior, né? Então, ou seja, né, você está aqui nessa camada e você quer chegar lá no hardware, você não vai tipo direto, você vai ter que fazer uma chamada para uma camada de baixo, aí essa vai fazer uma chamada para outra camada de baixo, até a coisa chegar lá no hardware, tá bom? Então, por exemplo, ó, sistema Unix. Só lá no final, tá, pessoal? Na última aula, talvez, eu acho, que eu vou falar para vocês sobre Linux. E aí, aí vocês vão entender o que é Unix, né? A diferença do Unix para Linux, tá? Então, aguenta aí que lá no final da disciplina eu vou falar dessas coisas. Mas vamos ver a estrutura aqui do Unix, né? Então, tem os usuários aqui. Aí o usuário ele interage com os shells lá, onde ele dá os comandos lá e tal, né? Ou então compilador, né? Então ele fala, eu vou compilar o meu código aí para gerar né? Assim, o usuário ele consegue interagir com o compilador porque o compilador digamos que é um serviço do sistema operacional, pode dizer assim. Enfim, e aí mas eu vou pegar pelo simples aqui, porque eu também não vou explicar todas as siglas, todos os detalhes que estão aqui. O que interessa para a gente é só a estrutura geral, né? Então o usuário interagindo aqui com o shell, aí o shell que interage com o kernel, então o usuário nunca vai furar essa camada, ele só vai tipo interagir com o shell, aí o shell é que vai interagir com o kernel, aí dentro do kernel, né, tem vários módulos diferentes aqui, né? Então daqui você pode tipo, ter módulos aqui, um conversando com o outro, até aí tudo bem, tá? Porque eles estão dentro da mesma camada, tá? E é claro que tem aqui aquela casca aqui que é a interface, né? Então entre o kernel e o shell tem uma camada intermediária aqui, tá? E aí depois do kernel é que vai para a camada de baixo aqui, que vai conversar com os controladores aí, né? Então os drivers, eles estão dentro do kernel aqui, ó, tá? Então os drivers aqui disk and tape drivers, terminal drivers, tá? Então os drivers estão instalados no kernel, tá? Aí o driver é que conversa com os controladores de dispositivo. Então aqui já é hardware, né? Essa camada de baixo aqui já é hardware, tá bom? Estrutura do sistema de microkernel. Move ao máximo do kernel para o espaço do usuário. A comunicação ocorre entre os módulos do usuário usando a passagem de mensagens. Benefícios: mais fácil de estender um microkernel. Então assim, né, ó, deixa eu só voltar nessa figura aqui, ó. Então aqui, ó, logo que você faz uma chamada, né, você deu um comando aqui no shell, ele vai fazer uma chamada de sistema. Ele entrou para cá para o kernel, ele já está rodando em modo kernel. Né? Esse negócio do microkernel, ele tenta tipo, ao máximo diminuir a parte que roda em modo kernel. Tá? Então tem até coisas que são do sistema operacional, mas que elas vão rodar em modo usuário. Tá? Porque tipo, o que é mais necessário? O que é assim, estritamente necessário rodar em modo kernel? Aquilo que é mais perigoso, vamos dizer assim, né? Que se você deixar livre, pode correr o risco de dar problema se o usuário usar de forma errada, né? Então essa coisa do modo usuário e modo kernel é para proteger a máquina, né? Então, aí esse negócio do microkernel, então tipo, fica um núcleo menorzinho aqui,
que é onde realmente a coisa acontece em modo kernel. Então, ou seja, o kernel, ele meio que tem essa subdivisão do pedacinho dele que roda de fato em modo kernel e um outro pedaço que roda em modo usuário, apesar de fazer parte do sistema operacional, tá bom? Aí esse microkernel, quais são os benefícios, né? Então ele é mais fácil de estender, né? Porque aí você vai ter esse microkernel, depois você pode alterar, né? Você quer estender ele, né? Para colocar mais funcionalidades, coisas assim. É mais fácil porque, né? Ele é mais compacto. Mais fácil de portar o sistema operacional para novas arquiteturas. Então se fala, porque essa parte do microkernel é a que está mais atrelada ao hardware e tal, né? Então se você quer, tipo, pegar esse mesmo sistema operacional e fazer a versão dele funcionar para uma outra arquitetura, uma outra máquina, você só vai mexer no microkernel. O que está fora do microkernel, você não vai precisar pôr a mão, entendeu? Então fica mais fácil de você portar o sistema operacional para outras arquiteturas. Mais confiável, porque tem menos código executando em modo kernel. Então, sabe, onde pode dar mais problema é essa coisa de modo kernel, que ele tem privilégio para fazer qualquer coisa. Quanto menos código tiver em modo kernel, menos chance de dar algum problema. Aí acaba sendo mais seguro, né? Agora, desvantagens aí. Overhead de desempenho da comunicação entre espaço do usuário e espaço do kernel. Porque aí, às vezes, alguma operação que ela ia ser executada já direto em modo kernel, mas como agora, nesse microkernel, essa operação ela está em modo usuário, aí de repente ela vai ter que fazer uma chamada adicional para o microkernel para poder fazer a coisa que ela tinha que fazer em modo kernel, entendeu? Então acaba tendo mais código, vamos dizer assim. E aí, né, você tem um overhead aí. Mas aí também, pessoal, tudo assim, programação geralmente é isso, né? Eu acho que assim, eu não sou um cara tipo de escovação de bit, né? A escovação de bit que a gente fala é quando você quer extrair o máximo possível de desempenho. Eu acho que tipo um programa de computador, ele, sabe, assim, você tem que ter uma justificativa muito forte para você sacrificar tipo, um monte de vantagem que você poderia ter só em prol de desempenho, entendeu? Então um programa de computador ele tem vários aspectos, não é só o desempenho. Então a gente não pode ficar querendo escovar bit e tal. E programar computador é um negócio complicado, entendeu? Leva tempo, é difícil de dar manutenção, entendeu? Então eu falo isso porque assim, também quando eu vou decidir qual linguagem usar, entendeu? Como eu vou fazer os meus programas, eu fico pensando nisso, assim, o tempo que eu vou gastar desenvolvendo, né? Depois a facilidade que eu vou ter de arrumar o código caso dê algum problema. Então tudo isso são aspectos que eu prefiro sacrificar um pouco de desempenho para ter outras vantagens, entendeu? Então eu acho que, sabe, a gente não pode ficar pensando só em desempenho, né? E aí quando você fala tipo de sistemas maiores, né, que envolve mão de obra e tal, aí esse negócio de, né, quanto mais mão de obra você vai gastar, mais caro, né? Então, enfim. Então, realmente o que importa não é só o desempenho do sistema, mas o quanto aquilo é viável de você construir, de você manter, né? Estrutura do macOS. O macOS, ó, ele tem um pedaço aqui do kernel dele que é um Unix, tá? Então é um BSD aqui, ó, que é Berkeley, eu não sei se é assim que escreve, Berkeley, é assim que escreve? Tem esse E aqui, eu não lembro agora. Eu achava que não tinha esse E aqui. Então é uma distribuição de Unix feita dessa universidade de Berkeley, né? O pessoal lá de Berkeley. E aí então um pedaço do kernel do macOS é um Unix, tá bom? Aí agora esse outro Mac aqui, ó, que é o outro pedaço do kernel, é um sistema operacional, é um kernel, né, é o kernel de um sistema operacional desenvolvido em Carnegie Mellon, tá bom? Então pegou, tipo, juntou aqui dois pedaços aqui
de sistemas operacionais. Né? E aí é claro que deve ter algum código para amarrar essas duas coisas aí e coisas adicionais aí também. Né? Módulos. A maioria dos sistemas operacionais modernos implementa módulos do kernel. Usa a técnica orientada a objetos. Cada componente do núcleo é separado. Cada um fala com os outros por interfaces conhecidas e cada um é carregável conforme a necessidade dentro do kernel. Né? Então, ou seja, o sistema operacional ele não vai carregar tudo de uma vez, né? Ele vai carregando à medida que você vai necessitando de um módulo, esse módulo é carregado, depois não precisa mais, o módulo é descarregado, né? E assim por diante. Né? Em geral, semelhante a camadas, mas com mais flexibilidade. Então, por exemplo, o kernel aqui do Solaris, aí eu tenho vários módulos diferentes, né? E aí, à medida em que eu for precisar desses módulos, é que eles vão sendo carregados. Também não vou ler tudo aqui. Máquinas virtuais. Uma máquina virtual trata o hardware e o kernel do sistema operacional como se fossem tudo hardware. Ela abstrai, né, o kernel do... A gente vai entender isso daqui a pouco, tá? Eu vou mostrar a figura aqui, vai ficar mais claro. Uma máquina virtual oferece um... Deixa eu explicar mais ou menos o que é uma máquina virtual, né? A máquina virtual, ela é digamos, um emulador de um computador, né? Então, imagina assim, né? Você tem aqueles softwares de simulador de avião, por exemplo, né? Então, você, tipo, faz de conta que você está num avião, né? Então, operando aquele negócio, ele simula todo o ambiente para você. Então, aí aparece uma chuva lá, e aí você, tipo, vai ter todos os comandos que você vai ter que dar lá no avião, que você daria caso você estivesse num avião de verdade e estivesse chovendo, né? Então, ele simula aquele ambiente, certo? A máquina virtual, ela é para simular um outro ambiente. Então você fala, eu estou aqui eu estou usando aqui o Linux Ubuntu, né, dentro do meu MacBook, né? Só que aí eu gostaria de fazer de conta que eu estou rodando Windows XP do ano tal, né, numa máquina que tem, sei lá, 1 mega tem 500 mega de memória RAM. Entendeu? Aí então eu quero fazer de conta que eu estou nesse ambiente. Então, para isso que serve a máquina virtual. Ela vai emular, vai fazer de conta, né? Então, dentro dessa máquina virtual, ela vai simular como se ela fosse um sistema operacional Windows XP do ano tal, num hardware que tem só 500 MB de memória. Então, ela vai simular tudo isso, tanto o hardware como o sistema operacional. Tá bom? Então, é para isso que serve a máquina virtual. Inclusive no Linux, dá para você instalar com máquina virtual, né? Você consegue tipo rodar um Windows. Não é o Windows, mas é um emulador de Windows, né? E é um emulador que ele se propõe a ser um Windows, entendeu? Então, tipo, se você consegue instalar um programa que você instalaria no Windows, você consegue instalar nesse teu, entre aspas, Windows que está lá rodando na tua máquina virtual. Isso dá para fazer no Linux, tá? Agora no Windows eu não sei, faz muito tempo que eu não uso o Windows. Eu não sei se o Windows tem máquina virtual que dá para... Eu imagino que sim, mas eu não sei quais são os recursos que essas máquinas virtuais para Windows elas têm, né? O sistema operacional cria a ilusão de múltiplos processos, cada um executando em seu próprio processador com sua própria memória virtual. Os recursos do computador físico são compartilhados para criar as máquinas virtuais. Aí é claro que assim, né? Eu não tenho como emular uma máquina que é melhor do que a minha máquina real, né? Então, sabe, isso eu não tenho como fazer. Mas eu tendo uma boa máquina, eu posso emular um celular, por exemplo. Eu falo, eu quero, sabe, então vamos supor, eu sou um desenvolvedor Android, né? Aí eu não quero ter que toda vez que eu faço o meu programa, instalar ele no meu celular lá com o sistema operacional Android para eu poder testar.
eu quero ter um emulador aqui. Aí na minha máquina aqui do meu computador eu vou fazer o negócio funcionar igual funcionaria se ele estivesse rodando num determinado equipamento, num determinado celular com determinado versão lá do Android. Aí eu posso emular tanto o hardware quanto o software. Então eu falo, eu quero testar essa versão do Android para ver se funciona. Agora eu quero testar nessa outra versão. Eu quero testar no outro sistema operacional para celular, né, o celular da Apple lá. Né? Eu não sei, nem sei qual o nome do sistema operacional que é. Aí depois eu quero também emular o hardware, né? Então eu falo, eu quero nesse celular aqui, sei lá, da Nokia, agora esse outro celular aqui, Samsung, entendeu? Então, aí eu não vou, tipo, ficar pegando, tendo que ter os equipamentos e tendo que instalar esses sistemas operacionais nos equipamentos. Eu consigo emular isso via software, tá? O spooling e um sistema de arquivos podem oferecer leitores de cartão virtual e impressoras de linha virtuais. Então você consegue emular basicamente tudo, né? Impressora, enfim, tudo que você quiser. Aqui na figura, ó. Então assim, o que é o normal, seria o normal aqui, sem a máquina virtual, né? Então eu tenho a camada do hardware, depois o kernel e os processos, certo? Agora, quando eu tenho máquina virtual, então eu vou ter aqui o hardware, aí eu tenho a máquina virtual, e aí dentro da máquina virtual eu vou ter várias instâncias de máquinas virtuais, né? Então aqui é uma instância da máquina virtual, aqui é outra instância, aqui é outra instância, e aí cada instância de máquina virtual, ela emula um computador com tudo, né? Então aqui, por exemplo, na máquina virtual 1, eu posso estar emulando um celular da Samsung com Android versão tal, rodando. Então aqui vai ter esse kernel do Android tralalá rodando, vai ter os processos rodando lá, e ela vai fazer de conta que ela tem aquele processador lá, daquele hardware específico que você falou, aquela memória específica. Então ele vai emular tudo isso. Aí aqui do lado pode ser um outro ambiente completamente diferente, entendeu? Outro hardware, outro sistema operacional, tudo isso com instâncias diferentes da mesma máquina virtual, tá bom? No caso, isso que eu falei assim, de cada instância, aí eu não sei na verdade, tá? Porque, por exemplo, a máquina virtual que eu estava pensando aqui, que eu falei para vocês do Windows, ela só tem, ela só emula, você instalou lá acho que é o Wine que chama, né? Eu não lembro agora, faz muito tempo que eu não uso esses negócios. Mas, você especifica, eu não lembro, faz muito tempo, é melhor eu não falar, né? Eu não falar bobagem, porque eu não lembro agora se ela, você fala assim, eu quero essa máquina que emula o Windows tal, versão tal, ou se dentro da máquina virtual você consegue emular, você fala, né? Você fala, eu quero emular esse Windows, agora eu quero emular aquele outro, não sei direito, tá? Então não sei se dá para você ter instâncias diferentes assim, ou se caso você quisesse emular ambientes diferentes, você teria que instalar máquinas virtuais diferentes, né? Opa, o que eu fiz aqui? O conceito de máquina virtual oferece proteção completa dos recursos do sistema, pois cada máquina virtual é isolada de todas as outras máquinas virtuais. Porém, esse isolamento não permite compartilhamento direto de recursos. Então, uma máquina virtual, uma instância, né, da máquina, não se comunica com a instância da outra. Aliás, desculpa, viu, pessoal, a minha máquina de lavar tá ligada aqui. Agora eu também não vou nem ir lá mexer, não. Vou deixar aí barulhinho de fundo aí. Então, uma instância de máquina virtual não conversa com a outra, né? Um sistema de máquina virtual é um veículo perfeito para pesquisa e desenvolvimento de sistemas operacionais, né? Então imagina, você fala, eu tô desenvolvendo um sistema operacional, aí toda vez que eu quiser testar eu vou ter que instalar o sistema operacional na máquina, né, para poder testar. Então não, você instala na máquina virtual, né? Fica mais fácil. Senão você vai ter que, né, assim, instalar um negócio na máquina, você perdeu tudo que tinha na tua máquina, você vai formatar a máquina, enfim.
Então um contexto em que é bem legal você usar a máquina virtual é se você desenvolve sistemas operacionais. O desenvolvimento do sistema é feito na máquina virtual, ao invés de uma máquina física. E por isso não atrapalha a operação normal do sistema. E isso é legal também que dá para você emular hardwares diferentes, né? Então você fala, eu quero agora testar esse meu, vamos supor que você está fazendo uma versão de um Linux aí você fala, eu quero testar agora nesse hardware. Aí você vai emular esse hardware, você não vai precisar ter o hardware lá na tua mão, né? O conceito de máquina virtual é difícil de implementar, devido ao esforço exigido para fornecer uma duplicata, entre aspas, exata à máquina básica. Nunca é exata, né? Por isso que eu boto aí entre aspas. Arquitetura VMware, né? Então aqui ó, tá o hardware, camada aqui, né, do hardware. Depois tem o sistema operacional, no caso aqui o Linux, né? E aí tem a camada aqui da máquina virtual, tá? E aqui ó, o aplicativo, então mesmo o sistema operacional que você está usando aqui, normalmente, né, que tem os aplicativos tal rodando em cima do sistema operacional, um desses aplicativos é a máquina virtual, entendeu? Então é como se ela fosse um aplicativo, né? Aí você startou lá a máquina virtual, aí dentro dela você consegue rodar lá as instâncias diferentes de máquina virtual. Aqui desse slide está aparecendo o que eu fiquei na dúvida lá, né? Então esse slide responde a minha dúvida, né? Ó, tá aqui a mesma máquina virtual emulando sistemas operacionais diferentes aqui, ó, Windows NT, Windows XP, FreeBSD, certo? E aí dentro de cada uma dessas instâncias aqui tem os aplicativos que estão rodando em cima daquela instância específica da máquina virtual, certo? Java, vamos falar um pouco de Java. O que é o Java, né? O Java, ele é uma especificação de linguagem de programação, então ele explica lá todas as regras da linguagem. Ele é uma API, né? Então, ele tem já um monte de funcionalidades prontas lá e é uma especificação de máquina virtual, tá? Só que a máquina virtual do Java não é tipo máquina virtual nesse sentido aqui, tá? A máquina virtual do Java ela é uma máquina virtual muito específica, tá? Ela não é para emular um sistema operacional nem para emular um hardware, tá? A máquina virtual do Java, ela só serve para rodar os arquivos Java, lá, os .class, né? Só serve para rodar código Java, tá bom? Mas aí ela faz todo um gerenciamento, porque aqui a máquina virtual, ela gerencia porque ó, lembra que a gente falou assim, ó, uma das funcionalidades do sistema operacional é executar um processo, né? Executar programa, né? Ela cria o processo para executar o programa. Aí ela gerencia tal, né? A máquina virtual do Java, ela que executa o bytecode lá do Java, né? Ela que executa, então ela gerencia, entendeu? Ela gerencia a memória do programa. Então no Java vocês devem saber aí que você não tem como, por exemplo, liberar memória, né? Não tem um comando para liberar memória. O Java ele tem o coletor de lixo dele lá. Então ele que vai gerenciando os lixos de memória, né? Então, ou seja, a máquina virtual do Java ela é quase que esse ambiente que gerencia o teu programa Java, né? Em execução, né? Aí como que é a máquina virtual do Java, né? Ela tem o class loader, que é o que carrega as classes, né? Então você dá new lá, você quer dar new, você quer, né, fazer um negócio lá. Aí se a classe não foi carregada ainda, o class loader vai carregar a classe, né? E aí depois tem o interpretador do Java, que é o que interpreta os bytecodes lá, né? Que é o código Java compilado. Aí basicamente a máquina virtual do Java ela tem duas coisas importantes, né? Duas vantagens, né, importantes. Uma é justamente esse gerenciamento aqui, né? Que permite com que, por exemplo, o programador não precise se preocupar em liberar memória, é um tipo de coisa. Tem até umas coisas que otimiza código também, né?
tem aquele JIT, né? É Just in Time do Java, que ele faz umas otimizações do teu código durante a execução, né? Para melhorar o desempenho. Então ele, sabe, ele tem uma das vantagens é esse gerenciamento que ele faz. Agora, outra vantagem é a portabilidade, né? Porque aí o teu programa, ele roda em cima dessa máquina virtual, né? E essa máquina virtual é que roda em cima do sistema operacional. Então, quando você quer fazer um programa Java rodar, você tipo, quer rodar em sistemas operacionais diferentes, basta que você tenha a máquina virtual instalada em cada um desses sistemas. E aí o teu programa Java não muda. Então, uma vez que você compilou lá, você gerou um ponto .class, esse mesmo ponto .class, ele vai rodar em vários sistemas operacionais diferentes. Né? Porque vocês sabem que um programa em C, por exemplo, não dá para fazer isso. Né? Um programa em C, se você compilar, ele vai compilar, vai gerar um código específico para um sistema operacional e para um hardware lá específico também. Né? Então, compilou, aí você só vai conseguir rodar em ambientes que são compatíveis, né, com aquele. E não em tudo quanto é ambiente. Agora no código Java não. Você gerou um ponto .class e ele tipo, vai rodar em tudo quanto é ambiente. Basta que você tenha a máquina virtual do Java naquele ambiente. Aí a máquina virtual, ela tem que... Você compilou a máquina virtual para um certo sistema, para o Linux. Depois você tem uma outra compilação para Windows, né? Então a máquina virtual em si ela não é portável. Você vai ter que instalar, para cada sistema vai ter a máquina específica. Mas uma vez que você tem a máquina no teu sistema, aí tipo o código Java que o cara compilou lá no Linux dele consegue rodar dentro do teu Windows. Porque tipo, ele vai jogar esse ponto .class para a máquina virtual interpretar. Certo? Então essa é uma das maiores vantagens aí do Java, a portabilidade. Né? Então aqui tem as figuras mostrando, ó, você tem um programa Java, você compila, ele gera o ponto .class, aí o ponto .class é carregado pelo class loader, né? E aí também usa lá as APIs do próprio Java e isso tudo é interpretado antes de virar aqui uma instrução que o próprio sistema operacional vai executar. Né? Sistemas operacionais feitos em Java. Né? Tem esse sistema operacional aqui, ó, JX. Né? 100% código Java em todos os domínios, exceto no 0. Então aqui tem um microkernel aqui que ele não é feito em Java, né? Mas todo o resto do sistema operacional é feito em Java. Tá? Aí a vantagem disso, você tem uma proteção pela linguagem e não pelo hardware. Mais seguro, melhor desempenho, pois evita acionar mecanismos de controle do hardware. Então tem algumas coisas que, por exemplo, em linguagem C, você tem uma liberdade muito grande para fazer acesso à memória. Né? No Java não. O Java ele é mais restrito com isso. Então, o sistema operacional ele tem que controlar melhor também essa coisa do acesso à memória. Né? Porque aí, como o teu programa em C, ele pode basicamente acessar qualquer endereço da memória, né? E não tem um controle da linguagem, então o sistema operacional, toda vez que você vai acessar a memória, ele tem que tipo, ver se você está acessando uma memória dentro do teu processo, ou não. Se for fora, o sistema operacional vai proibir, vai falar, não, você está tentando acessar a memória que não é sua. Né? Então é um controle que o sistema operacional tem que fazer. Agora, se todo o ambiente está todo feito em Java, né? Então o próprio sistema operacional feito em Java, aí esse controle já é feito pela linguagem, entendeu? Então, tipo, não tem como acessar a memória inválida. Né? Então o sistema não precisa checar isso. A própria linguagem já garante que, né, assim, isso é uma coisa que, digamos assim, o código Java ele compila, quando ele compila, você já sabe que não tem acesso. Então, assim, você não precisa verificar durante a execução se vai fazer acesso à memória inválida ou não vai. Por quê? Porque a própria estrutura da linguagem nem permite isso.
Então, se o teu código compilou redondinho, ele não vai estar fazendo acesso inválido à memória, entendeu? Então, o Java ele tem essa característica, né? Ele é mais seguro, o ambiente mais seguro, né? Mudando agora de pato para ganso, geração do sistema operacional. A geração aqui é no sentido de quando você vai, tipo, quando você escreve o sistema operacional, você não sabe muito bem em qual hardware que ele vai rodar, né? Você tem em mente lá alguns tipos de hardware, mas geralmente você não está fazendo para um único tipo, né? Só que na hora de você instalar o sistema, você precisa instalar naquela máquina, então você vai ter que pegar as configurações específicas daquela máquina, para aí você ver quais os drivers que o sistema vai ter lá, vai usar e tal. Então aí isso é o que é gerar o sistema operacional, entendeu? É o que de fato vai precisar ser instalado para aquela máquina específica, tá? O programa sysgen obtém informações referentes à configuração específica do hardware, né? Booting, iniciar um computador carregando o kernel. Então o boot é o que faz lá o que chama o kernel lá, né? Programa de bootstrap, código armazenado na ROM, que é capaz de localizar o kernel, carregá-lo na memória e iniciar sua execução. Isso a gente até falou na aula de introdução lá, né? Tá bom? Então o bootstrap ele fica gravado no hardware, é uma coisa do computador, da máquina, né? Aí esse bootstrap, a função dele é só essa, localizar o kernel que vai estar instalado lá numa região fixa do teu disco rígido, da tua SSD. Então ele vai estar lá, aí o bootstrap o que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai copiar, vai carregar isso na memória RAM e vai passar o controle para esse pedaço do teu kernel. Aí ele vai puxar o resto, né, que ele precisa, os módulos que ele precisa lá para inicializar. Boot do sistema. O sistema operacional precisa estar disponível ao hardware para que o hardware possa iniciá-lo. Pequeno trecho de código, que é o carregador de bootstrap, é o que localiza o kernel carregando na memória e o inicia. Tá bom, isso eu já falei, né? Às vezes, um processo em duas etapas, onde o bloco de boot no local fixo carrega o carregador de bootstrap. Quando o sistema é inicializado, a execução começa em um local fixo da memória. Firmware usado para manter o código inicial de boot. Tá bom, acho que não precisa falar mais nada. Ah, beleza, acabamos. Então tá bom, pessoal, aqui não tinha nenhum conceito importante, não. Era só essa parte do boot mesmo que eu estava falando. Então é isso, pessoal. Boa semana para todo mundo. Aqui, pessoal, essa disciplina, assim, os primeiros capítulos do livro, eles são assim mais... falando coisas assim, também um nível de detalhe não muito grande, só para a gente ter uma noção assim de algumas coisas básicas. Mas aí tem alguns capítulos que eu acho que são mais interessantes, assim, que entram nos detalhes assim que usa mais a lógica e tal, e que acho que vocês vão gostar mais. Eu não estou dizendo que não sei aí o quanto vocês estão curtindo aqui esse conteúdo, mas é isso, tá, pessoal? Os conteúdos aí dos primeiros capítulos são assim mais básicos e mais fáceis de entender. Tem muita informação também, né? Então vocês veem que às vezes eu falei até para vocês que eu corto às vezes coisas dos slides, né? Mas mesmo assim ainda tem muita coisa nos slides, às vezes até nem falo tudo. Mas aí depois a gente vai entrar, tem capítulos que são mais interessantes, assim, do ponto de vista de lógica, tal, da gente entender mecanismos, assim, de como as coisas funcionam, tá bom? É isso, pessoal. Abraços aí para todo mundo. Se cuidem aí. Tchau, tchau.